Olá, seja bem-vindo ao meu canal, onde eu falo sobre fundos imobiliários e outros investimentos. Hoje eu vou falar sobre o CPTS-11, o Fundo Imobiliário Capitania Securities II, que investe em títulos de crédito ligados ao setor imobiliário. Antes de começar, eu quero deixar claro que isso não é uma recomendação de investimento. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para receber mais conteúdo sobre fundos imobiliários e outros investimentos. E se você tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, deixe seu comentário abaixo, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. O CPTS-11 é um fundo do tipo papel, ou seja, ele não possui imóveis físicos em seu portfólio, mas sim títulos e valores mobiliários que geram renda a partir do setor imobiliário. Os principais ativos que o fundo investe são os certificados de recebíveis imobiliários, CRI, que são títulos de dívida emitidos por empresas que financiam projetos imobiliários e que pagam juros e correção monetária aos investidores. O objetivo do fundo é buscar rentabilidade no longo prazo a partir dos rendimentos desses títulos, observando os fatores de risco inerentes ao fundo. O fundo é destinado a investidores em geral e tem uma gestão ativa, ou seja, o gestor busca as melhores oportunidades de investimento dentro da estratégia do fundo. O gestor do CPTS-11 é a Capitania S.A., uma empresa especializada em gestão de recursos com foco no mercado imobiliário. Agora vamos ver alguns indicadores do CPTS-11. Cotação. O valor da cota do CPTS-11 na data de hoje, 29 de julho de 2023, é de R$ 85,18 segundo o site Investidor 10. Esse valor representa uma valorização de 8,95% no ano. Dividend Yield. O Dividend Yield é a relação entre o valor dos dividendos pagos pelo fundo e o valor da cota. Quanto maior o Dividend Yield, maior é o retorno em relação ao preço pago pela cota. O CPTS-11 pagou 88 centavos por cota no último mês, julho de 2023, o que representa um Dividend Yield de 11,52% nos últimos 12 meses. PVP. O PVP é a relação entre o preço da cota e o valor patrimonial por cota. O valor patrimonial por cota é o resultado da divisão do patrimônio líquido do fundo pelo número de cotas emitidas. Quanto menor o PVP, mais barata está a cota em relação ao valor dos ativos do fundo. O CPTS-11 tem um PVP de 0,94, o que significa que a cota está sendo negociada com um desconto de 6% em relação ao valor patrimonial por cota. Liquidez diária. A liquidez diária é a média do volume financeiro negociado por dia na Bolsa de Valores. Quanto maior a liquidez diária, mais fácil é comprar ou vender cotas do fundo sem afetar muito o preço. O CPTS-11 tem uma liquidez diária média de R$ 5,96 milhões nos últimos 30 dias, o que significa que é um fundo com alta liquidez no mercado. Taxa de administração. A taxa de administração é o valor cobrado pelo administrador e pelo gestor pelos serviços prestados ao fundo. Essa taxa é calculada sobre o patrimônio líquido ou sobre o valor de mercado do fundo, dependendo da metodologia adotada. A taxa de administração reduz a rentabilidade do fundo para os cotistas. O CPTS-11 cobra uma taxa de administração total equivalente a 1,05% ao ano sobre o valor contábil ou sobre o valor de mercado do fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 30 mil, atualizado anualmente pelo IGPM. Número de cotistas. O número de cotistas é a quantidade de pessoas físicas ou jurídicas que possuem cotas do fundo. Quanto maior o número de cotistas, mais diversificada é a base de investidores do fundo. O CPTS-11 tem 223.248 cotistas, o que significa que é um fundo com uma ampla distribuição no mercado. Valor patrimonial. O valor patrimonial é o resultado da soma de todos os ativos do fundo, menos as suas obrigações. O valor patrimonial representa o valor real do fundo, sem considerar as oscilações de mercado. O CPTS-11 tem um valor patrimonial de R$ 2,89 bilhões, o que significa que é um fundo com um patrimônio líquido elevado. Valor patrimonial por cota. O valor patrimonial por cota é o resultado da divisão do valor patrimonial pelo número de cotas emitidas. O valor patrimonial por cota representa o valor real de cada cota do fundo, sem considerar as oscilações de mercado. O
O CPTS11 tem um valor patrimonial por cota de R$91,05, o que significa que cada cota do fundo vale mais do que o preço que está sendo negociado na bolsa. Último rendimento. O último rendimento é o valor dos dividendos pagos pelo fundo no último mês. Os dividendos são a parcela dos lucros do fundo que são distribuídos aos cotistas periodicamente. Os dividendos representam a principal fonte de renda dos fundos imobiliários para os investidores. O CPTS11 pagou 88 centavos por cota no último mês, julho de 2023. Simulador Magic Number do FI CPTS11. Para gerar o efeito bola de neve com CPTS11, você precisaria de 96 cotas, ou aproximadamente R$ 8.177,28 investidos neste ativo, para ter um rendimento mensal de R$ 85,18, valor atual da cota. Com este investimento, você seria capaz de adquirir uma nova cota deste mesmo ativo todos os meses, somente com o valor dos dividendos pagos por ele. Cotas emitidas. As cotas emitidas são a quantidade de cotas que o fundo possui em circulação no mercado. As cotas emitidas podem aumentar ou diminuir ao longo do tempo, dependendo das emissões ou dos resgates realizados pelo fundo. As emissões são operações em que o fundo capta recursos no mercado para investir em novos ativos, e os resgates são operações em que o fundo devolve recursos aos cotistas que solicitam a saída do fundo. O CPTS11 tem 31.782.803 cotas emitidas, o que significa que é um fundo com um grande número de cotas no mercado. Esses são alguns dos principais indicadores do CPTS11, mas existem outros fatores que devem ser analisados antes de investir em um fundo imobiliário, como a qualidade dos ativos, a estratégia do gestor, o histórico de rentabilidade, os riscos envolvidos, entre outros. Os riscos do CPTS11 são principalmente os seguintes. Risco de crédito. É o risco de que os emissores dos títulos de crédito imobiliário não honrem seus compromissos financeiros com o fundo, causando prejuízos aos cotistas. Esse risco depende da solvência e da capacidade de pagamento dos emissores, bem como das garantias oferecidas pelos mesmos. Risco de liquidez. É o risco de que o fundo não consiga vender seus ativos com rapidez e sem perda significativa de valor, caso precise de recursos para atender às solicitações de resgate dos cotistas ou para aproveitar oportunidades de investimento. Esse risco depende da oferta e da demanda pelos ativos no mercado secundário, bem como das condições econômicas e financeiras do país. Risco de mercado. É o risco de que as oscilações nos preços e nas taxas de juros afetem negativamente o valor dos ativos do fundo e das cotas negociadas na bolsa. Esse risco depende das expectativas e das percepções dos investidores sobre o cenário macroeconômico e sobre o setor imobiliário. Bem, eu acho que já falei bastante sobre o CPTS11, mas se você quiser saber mais sobre esse fundo imobiliário, você pode acessar os sites que eu citei nas referências, ou consultar o relatório gerencial do fundo, que é publicado mensalmente no site da B3, a Bolsa de Valores Brasileira. Lá você vai encontrar mais informações sobre a carteira de ativos, a rentabilidade histórica, a composição dos rendimentos, as características operacionais, entre outras. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e que ele tenha sido útil para você. Muito obrigado pela sua atenção, e até a próxima!